Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Caroneiros, esse episódio é um pouco diferente. Primeiro porque se você escuta o podcast lá desde o começo, você vai ver que eu já gravei com essas duas convidadas. A Manuela Bordache é fundadora do Estilo The Look, que recentemente foi comprado pelo Magalu. E a Patrícia Lima é fundadora da Simple Organic, que recentemente foi comprado pelo Hypera. Eu sentei com as duas hoje para montar uma resposta, um guia para quem me pergunta sempre: como ser comprado por uma grande marca? Eu conversei sobre tudo com elas, a gente chegou a várias conclusões, tem dicas de ouro para todo empreendedor. E eu acho que é assim, vocês têm que se lembrar que o nosso lema é que o impossível é uma questão de ponto de vista. Então, apertem os cintos que a estrada da Paty e da Manu já começou. Caroneiros, bem-vindos! A Simple Organic me trouxe para Trancoso, ou seja, vocês vão ouvir barulho de pássaro, barulho de árvores, de vento. A gente está nesse clima tropical para trazer para vocês um bate-papo sobre aquisição de marcas. Como vocês já sabem, eu já disse na abertura. Então, assim, como a sua empresa pode ser vendida para uma grande marca? Vamos descobrir hoje tudo com a Manu e com a Paty. Já tem episódios individuais delas. O link está no descritivo do podcast. E hoje, sejam bem-vindas. Vamos dar oi para os caroneiros? Oi, a gente tá tão feliz, né? Ai, muito! Oi, caroneiros! Primeiro de tudo, agradecer a Paty por nos receber nessa casa linda, maravilhosa. Gente, é o final de semana que a gente queria fazer entre amigas pra bater papo, pra falar com vocês. Eu tô muito feliz que deu certo. Não, gente, eu tô muito animada, porque assim, tá tudo favorecendo, o sol tá bom, a equipe é maravilhosa, equipe Simple Organic, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo pra gente aqui. Então, assim, tá uma delícia, não podia ser mais perfeito. E como uma mãe, uma boa mãe, né? Férias dos meus 2 filhos, é tudo que eu pedi a Deus. Simple Organic patrocinando isso pra mim, maravilhoso, maravilhoso. Eu trouxe a minha junto. Você trouxe a sua junto, porque a sua tem 9, o meu tem 2, amor. O meu tem 2. Então, assim, ele ainda não dorme a noite inteira. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso. Oi, Thaís, obrigada por nos receber de novo aqui. Imagina. Como tu falou, a gente já gravou os episódios separadamente, né, Paty? E o meu, pelo menos, foi pré-aquisição. Então, com certeza, muita coisa mudou. Vai ser muito legal bater esse papo de novo. Eu só quero ver a Thaís falar. Nós duas falamos muito. Não, mas não tem problema. Prepara-se pro podcast de 2 horas, pelo menos. Esse é o objetivo. Mas eu acho legal, pra quem não ouviu o episódio de vocês, vamos começar contextualizando e falando um pouco das empresas, né? Manu, começa falando você. O que é o Estilo The Look? Gente, essa pergunta é bem difícil, na verdade, porque o Estilo The Look é tanta coisa. E aí, quando me pedem pra me resumir, né, num tweet, sempre sofro, assim. Acho que fica um dever de casa também pra eu fazer isso. Mas o Estilo The Look é um portal de conteúdo de moda e beleza, onde todo conteúdo ele pode ser comprável. Então, né, como o nome já diz ali, o Roube o Look, as pessoas podem entrar no site ou em qualquer canal de social e sempre tem um call to action muito forte para que a pessoa... O que é call to action? Sempre tem uma mensagem direcionada para ação, de fato. Então, né, como a pessoa... instiga a pessoa. Instiga a pessoa. Então, o que ela tem que fazer a partir daquilo, obviamente, sempre com um cunho muito educativo, porque a gente não quer incentivar um consumo desenfreado, a gente quer que a pessoa, a partir daquele conteúdo, ela consiga aprender. Então, muitas das pautas que a gente fala é sobre como usar melhor as peças que já se tem. Então, né, coisas nesse sentido. Mas como o nome já diz, de Roube o Look, a ideia principal é que as pessoas possam comprar os produtos que estão sendo mostrados de maneira acessível. Então, a gente vai trazer o look de uma celebridade, de uma influenciadora, e mostrar o look igual ou similar, de uma maneira que ela possa encontrar e ter acesso àquilo, né? Então, a gente tem 10 anos aí, ao longo desse episódio a gente conta melhor um pouquinho o que a gente faz. E você começou com 3 sócios. Com 6. 6? 6. Já foram 6, na verdade, ao longo dos 10 anos. Nossa, eu nem sabia de 6. Eu também não sabia de 6, eu sabia dos 3. E eu quero saber assim, você comprou todo mundo. Esse seu lado um pouco megalomaníaco, eu quero entender. Vou levar como elogio. É um elogio. É assim, me conta por que isso aconteceu. Porque você começou com um monte de gente. Porque aqui a gente fala às vezes no podcast assim, que as aceleradoras preferem empresas com sócios. Porque se um cai, o outro também segura as pontas. Sim. E também tem sócios complementares. Um é da moda, o outro é de finanças, o outro é de marketing. Esse é o grande segredo para o negócio dar certo. Sociedades complementares. Por que você compra todo mundo? Perfeito.
Eu acho que esse foi o ponto justamente no início, né? Quando surgiu a ideia, que foi a partir do meu trabalho de conclusão da faculdade, eu pensei, bom, para eu levantar esse negócio, para eu colocar esse negócio de pé, eu preciso de pessoas que tenham competências complementares às minhas, né? Porque eu acho que, até como já uma dica, um conselho, enfim, eu acho que um erro que muita gente faz é quando ela vai abrir uma empresa, ela pegar sócios, escolher sócios que são iguais. Então eu vejo principalmente assim, amigas, vamos abrir um negócio, a gente ama isso, então vai ser maravilhoso. E eu acho que vai ter um conflito muito grande justamente pelas pessoas quererem operar na mesma área da empresa, etc, né? Acho que a gente poderia estender um podcast inteiro só sobre isso. Mas no início, eu busquei sócios que tinham competências complementares e quando a gente começou, eram, na verdade, 5 sócios. A Cata, Pedro, Lucas, Kelly e Justo. Éramos em 6, né? Eu mais 5. E ao longo desse período, por diversos motivos, cada um por um motivo diferente, momento de vida, terem outros negócios paralelos, etc., a gente foi modificando essa sociedade, né? Saíram uns, aí depois entrou o Arthur, e aí, por isso que eu digo que foram 6 no total, mais eu. Então, 7 pessoas no total ali já estiveram como sócios do Still the Look. E assim, os motivos são muito diferentes, né? Pelos quais cada um foi saindo. E eu acho que, como eu fui a fundadora, a idealizadora do negócio, eu acho que eu tinha uma paixão, talvez. Eu não digo maior que os outros pelo negócio, porque eu acho que todo mundo tinha de uma maneira diferente. Mas eu acho que a visão que eu tinha, onde eu queria levar o negócio, talvez pudesse ser um pouco diferente e de acreditar mais em alguns momentos específicos e talvez bancar essa decisão de, então, ok, a partir daqui eu quero seguir. E, obviamente, momentos muito diferentes, que eu sei que a gente vai falar de valuation também. Então, como fazer essa valuation para cada momento um dos sócios ter saído. Então, foi bem desafiador, porque acho que sociedade é casamento. Então, eu tive aí 6 divórcios ao longo da vida já, né? Então, foi bem complexo. Uns mais difíceis do que outros, obviamente. Até que, então, segui sozinha e depois vendi o Still the Look pro grupo Magalu, que a gente vai contar um pouquinho depois também. Mas foram casamentos muito felizes, que eu acho que isso é muito importante, né? Terminar com muito respeito. Mas às vezes tinha uma briga, né? Porque várias, conta pra gente. Porque assim, a gente gosta de vida real aqui de pneu furado. Sim. Tinha treta. Claro, sempre tem, né, gente? Então tá. Mas eu acho que o importante é as pessoas, né, se respeitarem acima de tudo. E vai ter treta, qualquer casamento vai ter treta, né? Então eu acho que hoje falo com todos, né? Então a gente, acho que se cada um sinal de que rumo, nenhuma treta foi tão feia assim, exato, né? Então eu acho que isso é importante, assim, entender o momento, porque eu acho que... E o principal, que eu acho que é importante a gente falar também, no momento que a gente vai abrir uma empresa, a gente precisa pensar em como proteger a empresa, independentemente da escolha pessoal de cada sócio depois. Então... A gente sempre foi muito certinho desde o início em relação a isso, todos os tipos de contrato que a gente fazia, era sempre pensando que a qualquer momento a decisão de vida do empreendedor, ela pode mudar. E a empresa precisa estar blindada para que ela siga vivendo independentemente da decisão de um ou outro sócio querer sair ou não, porque não pode ser dependente de um sócio para a empresa viver, né? Então eu acho que a gente foi muito feliz em todos esses acordos e combinados que a gente fez, né? Sim. Paty, você começou a Simple Organic quando a sua filha nasceu. E eu acho isso tão simbólico, porque assim, eu converso muito com empreendedores e a maternidade realmente muda uma mulher. E eu fico até emocionada, fico até arrepiada, assim, porque foi muito simbólico. Você pode contar um pouco, para quem não sabe a história, como que surgiu a ideia da Simple Organic? Então, eu trabalhei com moda sempre, foram 15 anos da minha vida, quase 20 trabalhando com moda, e eu sempre achei tudo muito normal, assim, o mundo que eu trabalhava, sempre fiz campanha, revista, cobri semana de moda, e eu achava tudo ok, até que eu ganhei uma menina. E aí, no momento que eu me vi mãe de menina, e aí eu sempre falo, morando no Brasil e como mulher, e aí me deu um estalo em muitos aspectos, assim, de como criar uma mulher no Brasil, num país tão machista, o que eu poderia fazer para agregar. E aí eu entendi que o que eu fazia na minha carreira não agregava para o futuro das próximas gerações e para o futuro dela. E eu não deixaria um legado, porque tinham coisas que eu não concordava mais, mas eu só caiu a ficha na hora que eu virei mãe. Você não tinha esse pensamento antes? Nunca. Eu sempre fui workaholic e continuo sendo. Mas eu olhava pra carreira assim, tipo, eu não questionava o consumo, eu não questionava. Pra mim era tendência em cima de tendência, descarte em cima de descarte, até eu entender que eu podia fazer algo melhor pelo mundo, pela minha filha, enfim. E aí acho que esse é o grande ponto que a gente fala aqui, e eu sempre ouço muito o teu podcast, que é o que fazer numa transição de carreira. Como fazer? Porque eu tava num time que tava ganhando. Eu tinha uma agência de publicidade trabalhando com os maiores players de moda do Brasil,
cada um no seu segmento, infantil, calçadista, têxtil e tudo mais, acessórios. E eu tive que simplesmente olhar para aquilo e falar, tá, eu não quero mais isso. Todo mundo achou que eu tava louca, porque eu tava deixando Como o lado... você deixa um negócio que tá dando certo financeiramente? Financeiramente. E aí foi uma transição de 2 anos entre pesquisar o que era sustentabilidade, entender, entrar no universo do mundo orgânico, do veganismo e tudo mais. E aí eu só fui falar pro meu time da agência, e que seguiu comigo pra Simple, tipo, 1 ano e meio depois eu cheguei, juntei todo mundo num dia e falei, então, olha só... Eu acho que eu vou parar de trabalhar com moda e eu vou seguir para cosméticos sustentáveis. Tipo, é uma ruptura, né? E aí, quando isso aconteceu, assim, eu já estava muito encaminhada na minha cabeça, eu já sabia o que era e tal. E aí entra uma coisa, né, Thaís, que da outra vez eu falei, eu recebo muitas pessoas falando que ouviram um podcast, falando de intuição. Uhum. É uma intuição, você não tem certeza nenhuma que aquilo vai dar certo. Mas o empreendedor... ele tem que ter um pouco de intuição. Vocês não sentem? O empreendedor apaixonado, ele é irracional. Então, não tem, assim, nem sempre tem um plano de negócios, nem sempre tem um MVP pronto. É só uma vontade. Eu acho que em muitos casos, talvez no meu, se eu tivesse um plano de negócio, talvez eu não tivesse tirado o negócio do papel. Tá vendo? E eu tinha e o meu deu errado. Óbvio, porque então eu vendi mais do que o esperado. Então, eu acho que... Porque, gente, o papel aceita qualquer coisa. É verdade. Então, né, a gente puxa uma linha de Excel ali e vai dominar o mundo, né? Então, eu acho que é muito importante, obviamente, colocar no papel as ideias, acho que planos, objetivos, mas também começar. Porque as pessoas ficam ali anos e anos em cima de uma ideia, gente... Eu acredito muito, né, que no momento que tu tem uma ideia, várias outras pessoas no mundo tiveram a mesma ideia e aí Mas a execução que vale. Eu né, e a Manu, a gente fala muito isso, porque ter a ideia lá no início não é apenas uma ideia no início. A gente tem ideias todos os dias. Todos os dias. A gestão acontece todos os dias e você não está preparado racionalmente para todas as ações que acontecem numa empresa. A empresa é muito viva, ela é um organismo vivo. Ela tem vida própria, Ela tem né? vida própria, você não tem como mapear os desafios. Então, às vezes as pessoas ficam esperando o momento certo de mudar de carreira, ou de fazer algo, ou abrir um negócio. Aí você tem que ouvir a tua intuição. Claro que tem uma leitura de mercado também. Total. Também, às vezes você acredita muito na solução daquele problema. Porque assim, eu penso, quando você vai abrir uma empresa, você enxerga a dor que uma comunidade está sentindo e oferece uma solução. Sim. E às vezes, o que acontece? Aquela é uma solução perfeita para você, mas não é uma solução perfeita para o ambiente. Vocês chegaram a discutir com alguém, por exemplo, o formato de produto, de serviço que vocês gostariam de vender? Vocês ouviram a opinião? Eu acho que tem uma questão de timing, né? Que a Paty estava falando, né? Do momento certo, da leitura de mercado. Eu vejo muitos negócios que eu penso, nossa, se esse negócio tivesse sido lançado hoje, bombaria. Mas eles foram lançados há 10, 15 anos... E aí, de repente, não teve fôlego pro negócio seguir. E eu acho que ambos os nossos negócios, eles tiveram muita sorte aí nesse sentido de timing. Porque eu acho que, assim, na época que eu fundei o Studio Look, eu não fiz essa super leitura do mercado, até pela minha idade, eu era super jovem, tava me formando. Então, eu não tinha essa experiência que hoje eu teria no momento de abrir um outro negócio. Então, eu acho que foi um pouco de sorte o timing foi perfeito. Porque foi o momento que tava começando o boom das blogueiras, das influenciadoras, dos e-commerces no Brasil, porque é surreal pensar que hoje... grandes marcas não tinham e-commerce há 10 anos atrás. Então, eu acho que teve uma questão do timing que foi muito feliz. E no meu caso, por exemplo, quantas marcas naturais sustentáveis nasceram antes da Simple e deram errado? Mesmo de celebridades muito grandes tentaram e deram errado. Quando a Simple nasceu, a sociedade estava pronta para aquilo. Então, timing, tem, acho que, um conjunto de coisas para uma marca dar certo, para um negócio dar certo, mas o timing, ele é fundamental. E, Paty, você começou investindo R$1 milhão sozinha. Você começou, assim, com um projeto muito estruturado. Pelo que me parece, a Manu foi estruturando com o tempo, você já começou estruturado. São diferentes... Não tanto. Não? Porque como eu tinha agência, esse 1 milhão não foi assim, eu tenho 1 milhão na conta. Tá. Eu tinha uma agência, clientes que me pagavam um FII, e eu tinha que tirar de uma empresa, e é muito louco você tirar a saúde financeira de uma empresa para colocar numa ideia. E eu levei 6, 8 meses para fazer essa transição. Tá. E aí fazendo, né, compra de matéria-prima, de embalagem e tal. Então foi uma transição, tirando dinheiro de uma empresa para colocar nessa outra ideia. Então não foi tão estruturado assim. O valor parece que sim, mas foi muito na loucura. Mas, por exemplo, você sempre estruturou para vender? Você sempre pensou, isso aqui vai ser grande, um dia eu quero ser comprada por um grupo? Não. Não? Não. Eu criei a Simple para ter uma vida slow.
Pra Mas ser tudo... sustentável. Não, peraí. Tudo que... Não. Caroneiros, eu quero falar uma coisa. Ela acabou de falar que ela é workaholic. Vocês estão pegando comigo, né? Eu pego os sinais do empreendedor workaholic, porque ele fala que quer ter uma vida slow, só que trabalha 14 horas por dia. O que tá acontecendo? Não, mas eu montei a Simple pra ter uma vida slow, e aí ela deu certo, e aí entra aquilo. A empresa, ela é viva, você não é a dona dela. E aí, óbvio, meu lado empreendedor, eu não ia perder a chance de uma empresa estar dando certo. Então, vira e mexe, eu vejo algumas pautas ainda falando, uma marca de slow beauty. Eu sempre corrijo, eu falo, não é slow. A gente não é slow. Ela pensou em ser slow. Ela tentou, mas deu certo, e deu certo no segundo mês, quando a gente lançou no São Paulo Fashion Week. Eu tinha um estoque para 6 meses de produto e eu vendi em 45 dias. Isso mostrou, tchau, slow, não existia mais. Foi um erro, mas é um erro que dá orgulho de ter tido. Mas é o erro do plano de negócio que a gente vai lá, estrutura. Eu fiquei meses fazendo isso e deu errado no primeiro mês. Positivamente, mas deu errado. Mas deu errado. Você gera aquele desejo da pessoa comprar e não ter. O que também é um pouco de técnica de escassez que a Kylie Jenner, minha musa, usa muito. A Kylie lança coleções que esgotam. E isso me gera uma dúvida aqui, tô trazendo totalmente fora da pauta, isso não estava no roteiro, mas assim, não é bom ter sempre produto a mais? Ou é bom gerar esse desejo? É uma pergunta bem difícil, né? Acho que depende muito da estratégia da marca, porque ao mesmo tempo tu ter produto a mais, isso significa muito dinheiro perdido em estoque, em espaço. Dinheiro parado. Exato, dinheiro parado. Então, no melhor dos mundos é conseguir ter um cálculo que tu consiga suprir a demanda e que não, né? Eu acho que tu entender exatamente o que teu público quer e não ficar com esse estoque depois A gente sempre teve, nunca foi marketing de escassez, porém acontece porque eu não tinha capital de giro para manter o estoque em dia de todos os produtos. Eu só fui ter depois da aquisição. Então, a ruptura de produto era constante. E aí você está perdendo venda. E quando você tem uma comunidade de pessoas que gostam da marca, elas ficam muito revoltadas. Muito frustradas. Que é o que a gente fala muito, que é o caso da Jana também. Eu fico muito frustrada como fã da Kim. Vocês sabem, caroneiros, que eu entro no site, por exemplo, a Kim lançou a coleção Skims e Fendi. Gente, não tem. Em 8 minutos, eu entrei, sei lá, lançava às 9, eu entrei 9h10. Já tinha acabado 80%. Me dá uma raiva, me dá um ódio, porque eu falo assim, parece que eu não sou fã o suficiente, que eu não tava aqui 8h58. O que tá acontecendo? Eu quero look, eu quero comprar. Mas muitas marcas americanas entraram no mesmo esquema de escassez. Muitas. Então a Dolce & Gabbana foi assim, a Kim lançou a coleção, eles lançaram a camiseta pra vender. Gente, em uma hora não tinha. E eles nem anunciaram que estavam vendendo. Sim. Eu acho isso uma falta de respeito com o fã. Mas vocês têm que pensar nisso, vocês como empreendedoras. Mas hoje, a Simple não tem mais ruptura de produto. É muito raro. Se tiver porque a matéria-prima aconteceu alguma coisa no mercado, ou a embalagem atrasou. Mas assim, a gente é contra o marketing de escassez. Mas vocês informam a comunidade? A gente conta tudo. Por exemplo, está com falta de matéria-prima? A gente já teve, por exemplo, a ausência de os óleos da Amazônia, por exemplo. Muitos momentos a gente fica sem eles. Agora menos, mas... Andiroba, Patauá, porque você respeita o tempo de plantio, solo, uma comunidade que tá mandando lá da Ilha do Marajó. Eu acho que nesse caso a comunidade até entende, né? Entende. Aí é uma questão de princípios da marca. A gente tá falando aqui de como vender para uma grande empresa. E tudo começa com valuation. E eu queria entender um pouco, porque assim, o valuation, para os caroneiros que não sabem, é uma análise que fazem da sua empresa, um estudo para falar o quanto ela pode ser vendida, por quanto ela pode ser vendida. Sim. Mas eu não entendo muito bem. Por exemplo, eu imagino, como leiga no assunto, que produto seja mais fácil do que conteúdo para fazer um valuation. Sim. Porque quanto vale um conteúdo? Como funciona o valuation? Sim, é bem complexo e não é uma ciência exata. Eu acho que é importante... a gente falar aqui sobre esse processo, porque de fato as pessoas acham, então eu faturo X, a minha empresa vale Y. E não é fácil assim, né? Então, no caso do Still the Look, e acho que pegando o gancho da pergunta que tu fez pra Paty, eu também nunca pensei em vender. Então, até certo momento, né? Acho que eu lancei o negócio pensando, é o negócio da minha vida, é meu filho. E eu me lembro que uma vez eu sentei com uma pessoa que perguntou por quanto tu venderia. Eu falei, nossa, por dinheiro nenhum do mundo. Ele falou, nossa, então repensa e desapega, porque é um negócio. E ali eu comecei a mudar um pouco o meu olhar, pensando que... E me vendo muito mais, isso é engraçado, porque me vendo muito mais como empreendedora e não como alguém que, sou a fundadora do Still the Look. Eu tenho 1000 ideias de negócio, a gente fala, né, o dia inteiro, né, Paty? Então eu acho que, assim, eu posso empreender em qualquer área. Porque, assim,
Acho que as pessoas nem imaginam, assim. Não, eu acho que vale a pena falar que você não é apaixonada por moda. Exato. Eu sou apaixonada por comunicação. E eu acho que moda é comunicação. Eu vou aproveitar esse gancho pra falar, eu não sou apaixonada por cosmético. Sim. Eu acho aprendi importante. a amar como negócio, como eu sempre amei moda também. Exato. Como negócio. E eu acho que isso nos dá uma vantagem muito grande, porque a gente faz as nossas escolhas de negócio sem... eu acho que de uma maneira mais fria. Então, não é porque eu sou apaixonada por isso que a gente tem que falar disso. Não. Eu acho que assim, a gente vai entender, obviamente, o que as leitoras do Estudo Louco querem, qual é o posicionamento do Estudo Louco, o que a gente vai falar. Mas não é por um gosto pessoal da Manu que a gente tem que abordar determinada pauta, assim. Então, quando eu acho que eu virei essa chave, que eu acho que talvez tenha sido ali meio que a gente tem 10 anos, talvez pelo meio do caminho ali, que eu comecei a pensar, ok, qual é o caminho do Estudo Louco, qual é o meu caminho, que aí eu comecei a entender um pouco mais, mas né, muito pouco perto do que eu sei hoje, sobre aquisição. E o mercado começou a ficar mais aquecido. Exato. E o mercado começou a ficar mais aquecido, e a gente começou a escutar várias histórias de pessoas que venderam. E eu comecei a me perguntar como seria vender o Estudo Louco, fazer parte de um grande grupo. Porque acho que tem 2 caminhos, né? A partir de determinado momento tem 2 caminhos. Receber um investimento, então ir por um caminho, né, de VC, ou um caminho de aquisição. Realmente ir atrás de um capital para que a empresa possa crescer ainda mais. E era uma coisa que eu conversava muito com a Cata, que a gente pensava assim, não é a hora de a gente ir atrás de um fundo. Cata, sua antiga sócia. A Cata, minha antiga sócia, que foi a que ficou comigo por mais tempo. A gente conversava muito sobre isso. A gente pensava, a gente não quer dinheiro por dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, talvez a gente até gaste mal. Então, a gente queria realmente fazer parte, aí nesse caso eu mais do que ela, até por daí, questões do que a gente acreditava do negócio, enfim. A gente queria se plugar em um grupo muito grande que pudesse nos alavancar ainda mais, nos levar ainda mais longe, e que a gente pudesse contribuir também. Eu acho que seria toda uma nova experiência, assim, né? Então, eu acho que o desejo partiu de um desafio maior pro próprio negócio, assim, né? E também como um desafio maior pra Manu empreendedora, né? Acho que sempre foram as 2 coisas caminhando juntos. Só que foi uma coisa que eu deixei, assim, ok, no fundo da cabeça, e nunca fui atrás ativamente pra ver isso. Até que um belo dia meu telefone tocou, e era um dos maiores grupos do Brasil, e foi muito rápida a ligação também, assim como depois do Magalu, perguntando se tinha interesse de abrir uma conversa pra vender. Falei, vamos conversar. Mas não era o Magalu Não ainda. era o Magalu. Tá. E aí eu negociei com esse outro grupo por quase 2 anos. E normalmente... Mas você já tinha o valuation quando eles te ligaram? Não tinha. Quando me ligaram, eu pensei assim, quando eu desliguei, na hora eu liguei pra Cata, eu falei, tá sentada, tipo, querem nos comprar. E a gente, vamos entender o que vai acontecer, vamos avaliar. E aí, durante 1 ano e meio... A gente negociou sozinha, sem nenhum advisor, ninguém pra realmente nos assessorar. E você aconselha isso? Totalmente, 100%, gente. 100%. Porque, principalmente, assim, o lado psicológico pega muito. Muito. Então, durante 1 ano e meio, a gente negociando 100% sozinhas, até que no momento que veio a proposta, eu pensei, bom, agora tem um número que me ofereceram, mas por muita inexperiência, a gente não foi atrás de fazer esse trabalho antes. Tem um número que me ofereceram. Eu não venderia por esse número, mas ao mesmo tempo eu preciso saber quanto o negócio vale. E aí que eu entrei em contato com a Pier, que foi quem fez a venda do Estudo Louco, que segue com a gente até hoje, nos assessorando. E aí foi uma coisa muito rápida, porque como a gente já tinha tido a proposta, eu cheguei pra eles e falei, eu preciso avaliar a empresa, sim, na velocidade da luz. E aí eles movimentaram o time inteiro e foi muito rápido. Eles conseguiram fazer um valuation em um tempo recorde de 1 mês e meio, assim. Foi realmente surreal. Nossa, muito rápido. Muito rápido. E aí... Normalmente dura quanto tempo? Eu não sei o tempo de avaliação da empresa. A negociação de M&A normalmente dura 18 meses, assim, acho que é bem normal, né, Paty? Não sei quanto tempo durou a tua. Foi muito rápido. Foi muito rápido? É que eu já cheguei e já falei que eu não ia ter paciência pra muito tempo. Então, que daí isso foi na minha fase 2, depois daí já foi com o Magalu, porque nesse primeiro contato, eu tava, né, inexperiente negociando, daí a gente fez a avaliação da empresa, voltou, e aí mandou a contraproposta, e ficou mais uns 6 meses negociando. E, enfim, 2 anos depois, né, a gente, por diversas questões ali, não deu certo com esse primeiro grupo, mas a gente viu que a gente estava pronta pro que viesse. E aí, logo depois disso, daí veio pandemia, veio a conversa entre eu e a Cata, ela querendo seguir para um desafio novo, a gente entendendo ali o momento de cada uma, do que fazia sentido, o que não fazia sentido. Então, na pandemia foi assim, a negativa de um M&A por diversos fatores de ambos os lados, a separação da minha última sócia, que acho que foi, sem dúvida, a mais dolorida de todas, porque é a pessoa que estava comigo há 10 anos. E aí, no final do ano de 2020, aí o Magalu me ligou. Só que aí eu já tinha feito o meu dever de casa. E aí a gente tinha começado a ser abordada por outros grupos, mas aí em conversas muito informais, que sempre me perguntam, né? Mas como que é? Vocês vão atrás? As empresas vêm atrás? Vocês chegam e falam, tipo,
Gente, olá, estou à tô à venda, me olhem. Não. Existe um anúncio pro mercado? O pessoal fica sabendo? Rola uma fofoca? Pode ir atrás, assim, né? Não sei como é que foi no teu caso, Paty. Mas, assim, eu fui abordada por 16 o quê? 16 propostas de compra. Amor, como assim? Chique. Tá, mas o que 16, sério. 16. É assim, Family office, banco. Você é a Gisele dos grupos, entendeu? Gisele Bündchen. Tipo, todo mundo quer. Não, mas sabe o que é? Eu acho que, eu e a Manu, a gente fala muito disso, é a visibilidade da empresa e do negócio que você coloca no mercado e o quanto você é diferente pro mercado. Então, aí entra o timing também. O fato de ser uma marca sustentável, e não só falando de cosmético, mas marca de impacto positivo, o investidor hoje ele sabe que a sociedade está pronta para isso. Tá. Então, é necessário que tenham fundadores pensando nisso. E a gente tem pouquíssimos fundadores pensando nisso no Brasil. Se você for ver o número de negócios que tem no Brasil para o número de negócios com impacto positivo, nem se compara. Então, eu vejo as minhas outras amigas têm negócios de impacto positivo, todo mundo recebe proposta de compra, porque você não precisa anunciar. Fica a dica, hein, caroneiros? Exato. Todo mundo precisa. O investidor, ele tem teses de investimento. E aí, pode ser na educação, na tecnologia, que tem muito. E no meu caso, é sustentabilidade. Então, vinha muita proposta. Algumas sem noção, algumas maravilhosas, eu fui aprendendo. É aquilo. Exato, vai aprendendo na dor ali, vai né? Vai aprendendo, vai vendo. Mas você sentava pra ouvir todas? Eu fiz reunião com todo mundo. Tá. E aí, sempre homens brancos engravatados. Homens brancos engravatados. E aí, foi uma coisa que aquilo me incomodava como mulher. Eu fui deixando a empresa pronta e redonda. Cada conversa eu ia entendendo. Eu não tive nenhuma consultoria me ajudando. Eu acho que isso... Você é a favor, né? Eu sou muito a favor. Eu sigo, assim, minha sugestão. Primeiro, ouve, constrói a tua opinião, aí depois você busca a opinião do profissional. Porque eu acho que teve muito isso, porque era tanta proposta que eu fiquei me questionando o que eu queria, qual era o meu papel, porque se viesse, de repente, uma consultoria, não sei, de algumas que eu conversei e eu não fechei, era muito focada no investimento. E aí, pra mim, investimento só não fazia sentido, fazia... a bandeira que o grupo levanta e tudo mais. Aí eu tava fechando, igual, mano, quase fechando com um grupo, até que veio um e-mail de uma mulher executiva, Vivian, que eu trabalho com ela até hoje, e foi a primeira executiva mulher que chegou e falou assim, e a maneira que ela abordou foi muito maravilhosa. Eu te contei isso, eu não sei. A primeira conversa que eu tive com ela, meio de pandemia... Ah, você me contou. Zoom. Cara, ela tava amamentando um bebê de 4 meses. E eu falei, gente... É isso. É isso. É essa ela pessoa. Ai, que tudo. Incrível. E aí ela falou assim, Patrícia, eu sei, vocês estão sendo abordados pelo mercado. O mercado todo fica sabendo, Thaís. Todo mundo fica sabendo. Então isso que eu queria saber. Rola? Rola. Até porque tem a pessoa do M&A de uma empresa que vai pro M&A de outra. Que, óbvio que rola. O mercado de investidores, ele é relativamente muito pequeno. E como que a gente chega na boca desses investidores? Por exemplo, como que o povo fica sabendo? Eu acho que tem 2 pontos. Como contratar uma empresa de M&A, né? Que a Manu já falou um pouquinho. Mas eu acho que é muito importante você construir a visibilidade da tua empresa, da tua marca. E aí, isso é pauta de revista, entrevista, redes sociais. Você tem que aparecer para o mercado. Entendi. Isso é fundamental, assim. Eu entendo que para a Simple isso foi fundamental. A gente teve assessoria de imprensa desde o primeiro dia. Como publicitária, eu sabia que isso era mais importante. Eu aparecer espontaneamente, falar sobre o que eu estava fazendo. E aí, isso acontece e tem um resultado. Fica a dica, isso hein? É fundamental. Mas tem um outro ponto que a Manu também acho que tem uma coisa para contar pra gente, que o relacionamento com o mercado, falar com diferentes pessoas, com investidores, você fala com uma pessoa daí com outra, isso vai sempre trazer insights e deixar a empresa mais pronta. E as pessoas se falam no mercado, né? Então, acho que no meu caso foi quando deu esse clique que, ok, então eu realmente quero vender, acho que esse é o meu caminho. Conversei muito com a Pier, que foi a assessoria que vendeu. Falei assim, que baixar a poeira um pouco da pandemia, a gente vai ir a mercado. A gente vai bater na porta dos grupos que eu me identifico, que eu acredito que tem o mesmo valor que o Estuda Lucro, o mesmo propósito que o Estuda Lucro, para que a gente consiga crescer ainda mais. E nesse meio do caminho, eu comecei a conversar com algumas pessoas de mercado. Então, fui conversar com uma pessoa que eu admiro muito, de um fundo, né, um investidor. E aí, eu me lembro que a conversa com ele, eu falei por 1 hora, ele só me ouviu. E aí, quando eu acabei de falar, ele falou, posso te dar um conselho? Eu falei, né, lógico, por isso que eu tô aqui. E ele falou, eu vejo que tu tem potencial para uma ideia de bilhão, e eu acho que tu deveria largar tudo e ir atrás da tua ideia de bilhão. Quê? E aí, na hora, eu gelei, assim, e falei... Não, peraí.
eu senti que é um homem descredibilizando o seu negócio. Não, mas eu nem sei se ele é um homem branco cis, hétero, mas eu parto do ponto que ele é. Eu vi, Thaís, de uma maneira assim... Eu acho que eu levei como um elogio. E eu sou uma pessoa muito otimista, me conhece, né? Eu sempre vou ver tudo com o copo meio cheio. Então, eu poderia ter me desanimado e pensado, meu Deus, e eu vi, não, assim, putz, eu tenho potencial. Então, agora é agora ou nunca, ou vai a racha de eu vou fazer esse negócio acontecer e eu vou começar a olhar pra outras coisas que eu quero fazer também. E eu acho que isso me deu um gás muito grande pra realmente... né, ir atrás do que eu queria. Porém, não deu nem tempo de ir atrás do que eu queria, porque eu acho que o universo escutou. E aí, nisso, eu voltei com a Pia e falei, vamos atrás, então vamos dar uns meses, reorganizar a casa, só atualizar os números e vamos partir para mercado. Mas não deu nem tempo de acontecer isso, que aí um belo dia o Magalu me ligou. E aí, quando ele me ligou, eu acho que eu tava tão exausta, acho não, eu sei, eu estava tão exausta da pandemia, do meu divórcio recente com a minha última sócia, da outra negociação que tinha durado quase 2 anos e no fim não foi pra frente. Então foi uma série de fatores e eu fui muito transparente. Que aí eu falei assim, gente, eu acredito muito, em 10 minutos de ligação eu já vi assim, a gente tem os mesmos valores, os mesmos propósitos, os negócios se encaixam perfeitamente, mas eu tô exausta. Eu tô exausta, então assim, ou esse negócio vai acontecer na velocidade da luz, ou vamos falar daqui a 1 ano, assim, que eu vou arrumar a casa, sabe? Mas o Magalu, obviamente, é muito rápido, né? Quem acompanha o mercado sabe, eles compraram diversas empresas durante a pandemia. E aí, começou a negociação. E aí, também, assim, no momento que eles voltaram, os outros grupos voltaram a procurar. Então, foi muita gente procurando ao mesmo tempo, e eu acho que me deixou, eu acho que com ainda mais confiança de fazer a melhor negociação possível pro Estudo Luca, a melhor negociação pro que eu acredito. E aí, quando a gente sempre fala, né, tá, mas como valuation não é uma ciência exata, né? Sim. Obviamente tem o que o negócio vale. Acho que são duas coisas, tem o preço do negócio, mas tem o quanto ele vale pro empreendedor. E ainda tem o empreendedor. Exato. Quem tá por trás, exatamente. quem toca o negócio. Exato. Tem o valor do negócio, o valor do empreendedor, o preço, né, do negócio. E eu acho que é muito legal falar para as pessoas que às vezes não sabem, então lá... vai ser analisado o investimento daquela empresa, aquele grupo no seu negócio, o quanto você vai escalar com aquele investimento. Então, isso é fundamental. Assim, qual é o número que vai fazer você estourar, vai crescer mais e tudo mais. Exato. Mas eles não olham só isso sem ter o dono da ideia por trás. Total. E eu acho que tem momentos que a gente fez várias reuniões, óbvio, né? A negociação foi muito rápida, mas tiveram várias reuniões de alinhamento. Então, assim, inegociáveis. Inegociáveis. Vocês têm o poder de falar, por exemplo, esse é um sonho meu, que nem Total. Você era uma mãe com um bebê recém-nascido quando você criou a Simple Organic. Tinham sonhos na sua cabeça? Muitos. São os que eu tô realizando todos os dias na Simple agora. Então, mas, por exemplo, se alguém lá em cima mudar de ideia... Você tem poder de veto? Sim. Tá em contrato, inclusive, né? Acho. Não, é isso que eu queria saber. Tem, sim. E é muito engraçado, porque eu tinha tantas reticências na questão de ter investidor e tal, e por muito apegada ao negócio. Aí um dia, a Vivian me perguntou claramente, mas você tem medo do quê? Aí eu falei, olha, eu tenho medo que aconteça com a minha marca o que eu vi acontecendo com várias marcas de moda, onde o fundador se deu muito mal, e o negócio perdeu o propósito e as marcas sumiram. Eu venho no mercado de moda, então eu tinha visto isso. Aí ela falou, põe no papel tudo que você tem medo e o que você quer fazer. Isso vai virar contrato. Então, assim, hoje eu tô resguardada dos valores da empresa, o que é, o que não é, o que eu posso fazer. E assim, eu tô indo já pro 2º ano, né, desde a aquisição. E não tem nada que eu tenha batido e falado, gente, estou fazendo isso. É liberdade total, a gente anda de forma independente. Mas é que no caso da Simple com a Hypera entende que a gente é uma beauty tech, uma startup, que a gente tá escalando muito rápido. E eles olham pra gente no sentido de, nós somos um grande grupo, rápidos também, com tecnologia. Mas a startup é mais rápida, deixa ela ir, a gente aprende com digital. Tá. Então tem além do produto, do que a gente tem uma moeda de troca, que é o aprendizado com uma startup de beleza dentro do grupo. Então, isso tudo foi muito conversado pré-contrato. Tá. O que a gente podia agregar, o que eu, como pessoa física, como profissional, poderia agregar. Então, assim, eu tenho vários contratos, um deles é de prestação de serviço, eu, como profissional, pessoa física, além da empresa. Mas eu acho que tem um ponto, complementando a Paty, que assim, gente, é um casamento.
Então, tu tá conhecendo a pessoa, entendendo os valores das pessoas, os profissionais que estão ali dentro. Então, obviamente, a gente coloca... Onde eles têm muito poder. Muito. E a gente coloca, obviamente, tudo em contrato pra se resguardar, mas se for pra começar uma relação onde tu Não já acreditando. duvide que alguém vai executar... Aí eu acho que já nem... Então, acho que nesse caso, assim... inegociáveis. Independência total do Estuda Louca. Editorialmente nem se fala. Eles nunca nem... Sim, a gente tá há 1 ano e meio, nunca foi discutido sobre o que a gente pode fazer ou não pode fazer. Total. Acho que liberdade pra escolher, assim, como quer tocar o negócio pra tudo. Então, obviamente, a gente presta contas, o resultado é do Magalu, até porque, né, como a gente estava falando antes aqui, tanto no caso da Paty quanto no caso do Estuda Louca, a gente vendeu para empresas de capital aberto. Então a gente tem uma responsabilidade como empresa, como empreendedor, que é muito maior do que alguém que vai vender para uma empresa muito pequena, de repente, acho que tem uma né? coisa que eu e a Manu, a gente se conectou muito nesse momento, porque vender uma empresa é uma super conquista, mas você vender uma empresa sendo mulher para grupos de capital aberto, onde você está lidando não só com um grupo, mas com investidores direto, isso é muito incrível. Sim. Então, e você tocar de forma independente. Então, assim, por exemplo, recentemente sempre tem, né, os encontros dos investidores, acionistas e tudo mais. Dá muito orgulho ver o time falando da Simple como um dos pontos positivos do grupo. E um grupo com tantas marcas tão poderosas, só que volta aquilo. Impacto positivo, sustentabilidade. Então, é muito importante hoje o investidor saber que ele está num grupo onde tem propósito dentro e tudo mais. Então, a gente se conectou muito nesse momento é muito desafiador e, olha, poucas mulheres no Brasil chegaram nesse momento. Nesse lugar, é verdade. Parabéns. É um super aprendizado, né? Eu acho que... E é isso, teve momentos que a gente troca muito, né, Paty? Que eu começava a ver, assim... A gente pensa, então a vida, né, agora fica mais tranquila. Pelo contrário, né? A gente tem um chefe, né, querendo ou não. Muitos chefes. Vocês têm metas pra bater estabelecidas pelo Magalu e pela Ipera? Eu tenho muitas. Eu tenho muitas também, só que a gente faz um exercício interno. Aqui o nosso time tá assistindo, sabe? A gente tem uma meta muito alta de crescimento dada pelo grupo, assim. Então, qual é o que a gente pode atingir? A gente trabalha uma meta interna pelo menos uns 40% acima, 50% acima, porque a gente acredita muito no nosso potencial. E a gente bateu não só a meta da Ipera, como a nossa própria meta, e esse ano a gente está ultrapassando. Então, é uma questão de você olhar e falar assim, cara, aonde a gente pode chegar? E o que a gente vai fazer? E como? Então, assim, é um time muito engajado. E aí, o número do nosso sócio, do nosso grupo, não é isso que incomoda, porque o nosso número é maior. A gente está sendo ainda mais agressivo que o número que eles nos dão. Você falou que você tem um contrato de prestação de serviço. Exato. Manu, eu sei muito do seu backstage, assim, da parte de trás, dos bastidores. E eu sei que você ficou muito no Magalu. Quando o Estuda Louca foi comprado, você foi pro Magalu estruturar a área de moda, correto? A parte de conteúdo, né? Quem toca a vertical de moda é a Silvia, que é a diretora executiva. E aí, um dos motivos da aquisição foi justamente a área de conteúdo de moda do Magalu. E porque eu entrei num ano onde estava lançando marca própria. Então, foi... A gente estava falando, a empresa compra pelo quê? Ela compra pela marca, pelo investidor. Eu acho que foi, no caso da compra da aquisição do Estuda Louca, foram diversos fatores. Um deles, né, a estruturação da vertical de moda do Magalu, onde eu entrei ali, e aí no primeiro ano, que foi o ano passado, até o meio desse ano, na verdade, eu tive um papel muito grande ali de estruturar a frente de conteúdo dessas marcas de moda. E aí deixar rodando para que eu pudesse daí, de fato, tocar 100% a minha energia de volta no Estuda Louca. Então, para mim foi um ano de muito aprendizado, muito, que aí era algo que assim, eu olhava assim, meu Deus do céu, tipo, como que eu vou resolver esses problemas? Porque são assim, comparar, gente, né, maçã com banana, tipo, como que é empreendedor CLT depois de tanto tempo? Exato, do que um mundo corporativo, assim, né? As decisões são tomadas envolve muito mais gente, né? Então a velocidade é outra, assim, são outros desafios, assim. Então, eu encarei muito como um aprendizado de como também entender como funciona muita coisa para levar de volta do Estuda Louca e vice-versa. Porque eu acho que isso, no caso do Magalu, é muito legal, muito especial, assim, quando a gente faz todos os encontros de fundadores, com toda a diretoria executiva também, eles têm plena consciência de que
as empresas adquiridas são muito mais rápidas do que o próprio grupo, pela velocidade. Eles são ótimo que eles têm essa consciência. Mas eu acho que isso é uma mudança de mercado. Total. Tipo, os investidores hoje, eles sabem o valor dos empreendedores, e eles sabem também o valor da velocidade que a gente tem. Exato. E antes eu acho que não tinha, por isso que muitos problemas nos investimentos de moda aconteciam 10 anos atrás. E dava errado. Porque assim, pega uma empresa tipo Hypera ou Magalu, são transatlânticos. A gente é uma lancha, um jet ski ali, entendeu? Então pra virar, deu errado, vira, a gente vai fazer tudo muito rápido. Então, né, em todos os encontros que a gente tem dos fundadores, diretoria executiva, tragam essa velocidade pra dentro do grupo também, nos pontos de contato onde a gente tem, porque são muitas empresas, né? Um ecossistema gigantesco. Então, os pontos de contato que a gente tem, acho que parte da nossa responsabilidade é trazer essa agilidade de startup mesmo. Então, mas ao mesmo tempo, o que eu posso levar de aprendizado pro Still the Look, de realmente de processo, de gestão, né? Porque eu comecei a empreender muito nova. Então, por isso que eu digo que o Magalu tá sendo minha escola em diversos aspectos, porque eu tô aprendendo muito, sempre aprendi muito na dor ali do dia a dia, assim, né? Não dá tempo de, então agora eu vou fazer uma especialização. É tipo, que gostaria muito, mas a minha especialização é o meu negócio, assim, né? Falando, né? Eu nunca tive também CLT. Continuo não tendo, eu sou sócia, eu não tenho CLT, eu tenho um acordo ali de o que eu faço, meu papel e o que eu tenho que entregar. Eu acho que é importante falar que a Paty foi vendendo faseado, né, Paty? Eu sigo numa venda escalada, assim, e também com acordo de se eu quero ficar depois, se eu quero sair, o que eu posso querer fazer da vida, mas... Isso tá em contrato, desculpa te interromper. Tá tudo em contrato. Tá. Tudo tem contrato, tudo. Tudo que a gente possa imaginar, eu acho que quem tá assistindo, tudo que você imaginar tem que estar ali escrito e claro. Eram muitos advogados, mas pra gente estava tudo bem, porque os advogados, às vezes, eles não concordavam entre si em cláusulas, só que a gente já tinha alinhado. Os dois lados já estavam alinhados. A gente chegava na reunião e falava, não, gente, tá resolvido, já tá aqui, vocês não precisam nem ficar aí na polêmica. Então, acho que esse alinhamento, eu vejo no nosso dia a dia, o quanto isso é valioso, assim. E aí a Manu falando, né, o que ela agrega, no caso da Simple, a gente leva o digital para dentro da Hypera, que é uma empresa que está presente aí no Brasil inteiro com muitas marcas, né, e a gente olha e fala assim, nossa, a gente sabe tanto do digital, então a gente tem reuniões, por exemplo, mensais de aprendizados de troca do digital. E eles escalando, a gente trocando e, enfim, eu acho que eu estou fazendo o mestrado da minha vida, o doutorado, eu nesse imagino, momento. Total. Total. E eu acho que, assim, pra quem quer vender empresa e quem tem o sonho de vender empresa, eu acho que a escolha tem que ser, assim, pense se você admira as pessoas que estão dentro daquela empresa. Porque no fim do dia, tu vai se relacionar com as pessoas, se vocês pudessem dar uma dica de ouro, qual seria? Então, a dica de ouro é pensar nisso e fazer o exercício. Tá, eu estou vendendo com esse time, mas se esse time sair, tudo que eu negociei com eles está em contrato? Sim. Sim, obviamente. Perfeito. Tem uma possibilidade porque no real. CLT também tem isso. As cadeiras giram, né? Claro. Não, isso é muito importante. Só que assim, vamos lá. Milhões na conta, vendi, tô vendendo aos poucos. Quanto tempo em contrato vocês têm que ficar, faça chuva, faça sol? Eu tenho... não vem rindo assim, sem graça não. Eu quero caroneiros, eu quero informação pra vocês. Eu tenho até 24, metade de 24, e aí existe uma decisão que eu posso querer ficar, seguir como CEO ou não. E aí eu tenho muitas vontades, né? Tanto com Simple, tanto olhando Hypera, que eu sei que tem muitas áreas da Hypera que eu não consigo agregar hoje por falta de tempo. Eu gostaria, eu falo, gente, eu queria estar... E eu falo pra eles. Eu falo, gente, eu quero muito me envolver em X área, que não tem nada a ver comigo. Eu vou lá até pra aprender e tudo mais. Então é muito legal. Eu praticamente tenho uma Disneylândia do empreendedor, porque você tem um grupo, capital aberto, e aí você fala assim, tá, agora eu quero aprender X, agora eu vou lá. Então, é muito incrível. Sim. Eu acho que aí é uma prática de mercado, aí não diria que é uma decisão, né, nem, obviamente tem uma negociação pra isso, mas não é uma decisão Paty, Manu, Magalu e Hypera. Eu acho que é de praxe, de conjunto, mas de praxe de mercado, até onde eu sei, de todas as aquisições que eu já acompanhei, assim, normalmente tem um mínimo ali que eu acredito que seja de 4 anos, até porque eu acho que menos do que isso é muito difícil. Negociável? É negociável. Mínimo de 4, e eu acho que o máximo que eu já vi de pessoas que a gente tive contato foi de 8, assim. Mas aí é da negociação de cada pessoa, né? De cada grupo. Eu acho que tinha uma coisa que, pra mim, eu acho que pra Manu também faz diferença, eu não queria nenhum investidor que quisesse me tirar do processo. Exato, porque eu acho que esse é o ponto. A ideia... vou comprar e vou tirar... Não. E, na verdade, acho que esse é um ponto bem importante que tu trouxe, Paty. Quando surge essa questão da cláusula de tempo...
dificilmente, né, acho que obviamente cada negócio tem sua particularidade, mas no nosso caso, o prazo não é porque a empresa quer te tirar. Exato. É o contrário. É porque a empresa precisa que tu fique. Que você tá Precisa ali. da garantia. Precisa da garantia. Você não vai pegar os milhões e ir embora. Exato. Eu preciso que tu fique aqui um mínimo de X anos, porque para executar o nosso plano, a gente precisa de ti, até porque, como a gente falou, né? O que a empresa tá comprando? Ela tá comprando o negócio ou ela tá comprando o empreendedor? Ela tá comprando os dois, mas se for botar na balança, eu diria que tá comprando, no nosso caso, ela tá comprando mais o empreendedor do que o negócio. Eu tenho certeza disso. Eu acho que tem uma coisa muito importante pra falar, quem vai passar por um processo desse, que é o lado psicológico. Total. É muito pesado. Eles investigam toda a tua vida. Toda a vida de todas as gerações possíveis. Total, todo gente, mundo. sim. Porque assim, é um grupo de capital aberto, que eles estão trazendo uma empresa pra dentro e eles querem saber com quem que eles estão negociando. Lógico. Tipo Olivia Pope, vocês já Óbvio, viram Scandal? sim, não. Então, assim, investiga muito a sua vida. Não, então, esses calls que a Paty falou, os calls de diligência ali, eu entrava em na época foi na pandemia, então foi muito engraçado, né? A gente fazia a negociação inteira sem nenhuma reunião presencial. Eu também. Então, eu entrava num call, era 30 pessoas. Exato. E eu, sendo sabatinada, assim, tipo, perguntas de todos os tipos. Mas eles perguntavam coisas íntimas. Íntimas também, coisas da vida. pessoais, exato, porque querem saber tua visão também, Eu né? chegava assim nos pais, nos irmãos. Por exemplo, um exemplo bobo que eu posso contar, que não tem problema algum. Eu tinha empréstimo com meu pai. Porque eu tinha pego o dinheiro com meu pai de X, eu não lembro. Ou ele era avalista também de alguma coisa de aluguel. Eu tive que quitar tudo isso. Porque eu entrei zerada. Entendi. Zerada no sentido de, não tem conexões nem com meu pai. No caso de... Entendeu? Então, eles olham tudo. A vida financeira nem se fala, né? Meu Deus. Mas eu já entrava e falava assim, gente, não tenho mais capital. Eles sabiam. Então, era super tranquilo. Sim. E o fato de você ser de uma empresa menor, não tão grande quando você é vendido, é muito mais fácil a análise, a diligência toda. É muito mais tranquilo. Então, eles pediam, às vezes, documentos que eu falava, gente, a gente não tem, a gente é muito pequeno. Sim. Eu tenho 4 anos de mercado, 3 anos de mercado. Não tenho esse documento. E os advogados, eles vêm numa estrutura muito robusta, assim. Então, o lado psicológico, você tem que estar muito alicerçado, sabendo quem você é, a empresa que você está vendendo e com quem você está negociando. Sim. E eu acho que a questão toda também de ter um assessor, que por isso que eu falei que eu acho a importância... O pessoal da Pira, eu brinco, assim, eles viraram meus psicólogos, então eu ligava, assim, eles acompanhavam 24 horas, o momento que eu levantava a mão pra falar, preciso de uma ajuda aqui, porque eu tô ansiosa, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, então tem esse suporte total. Tanto que quando começou a negociação, então vai o valor, volta, negocia e tal, cheguei, gente, numa boa, eu já passei por isso, eu não vou passar por isso de novo, deixa eu ligar direto, porque normalmente estão intermediando ou estão junto, eu vou ligar direto e vou ser muito sincera, por menos de X eu não vendo. Então, perfeito, assim, e eles falaram, e acho que te dá esse apoio e te dá esse respaldo de que eu não tô sendo impossível. Ele falou, Manu, é isso que tu sente, é isso, então vai lá e liga. Foi um pouquinho diferente nesse caso, assim. A proposta deles era tão boa, tão acima do mercado todo, que eu não tive negociação. Eu falava, gente, é isso. Maravilhosa. Maravilhosa! É isso. É isso que eu desejo pra vocês, caroneiros. Que chegue tanto que vocês falem, nossa, eu vou aceitar agora. É isso. Tanto que em algum momento eu falei, e os aportes, como seguem e tal? Nada era problema. Não, tá aqui, mais. E aí eu falava, Eles foram muito incríveis. Então, tanto nessa questão de qual a pergunta... Já quero Vivian aqui no podcast. Vivian vai amar, tá? Vivian, eu tô Sim. precisando de você aqui. Porque, eu tô ouvindo. Você é uma mãe que amamenta na reunião. Você paga o valor exigido. Nem exigido, ela né? Ela propôs um valor, super valorizou a empreendedora. Maravilhosa. Vivian, E a pergunta dela que foi maravilhosa. Patrícia, quais são os teus sonhos? Eu tô aqui pra realizar. Cara, é tudo que um empreendedor precisa. Vivian, vamos ser Meu amiga. Deus, vamos ser amigas. Já quero Vivian na confraria também. Já quero. Sim, Meu Deus, maravilhoso isso. bom. Vamos falar suas redes sociais? Das duas eu quero. Anotem aí, caroneiros, mas o link tá no descritivo do podcast também. Manu. Manuela Bordache e... Melhor ver no descritivo, Bordache, né? Com SCH no final, mas Sim. Still the Look, né? Sigam em tudo, gente. A gente tá em 11 canais diferentes. Socorro. São muitos canais. E você? Simple Organic, né? Tem que seguir a gente. E principalmente TikTok também. Quero ver a gente no TikTok. Esses Perfeito. cortes lá, né, Manu? Isso aí. E o meu pessoal é Paty Lima, com I. Paty Lima. O que é sucesso pra vocês? Acho que sucesso é ser feliz. Né? Eu acho que no momento que a gente tá... Porque eu acho que a gente só vai conseguir ser feliz no momento que tiver endereçado outros... campos que são muito importantes na nossa vida. Então, eu vejo muito sucesso como felicidade, como conseguir proporcionar para os outros essa felicidade também. Então, e de verdade, sem parecer, né, ser
meio clichê aqui, mas assim, eu vejo muito, assim, quando meu time tá muito feliz, eu fico muito feliz. E ao mesmo tempo, quando eu entro no escritório, eu vejo que tá um clima ruim, putz, acaba comigo, assim. Então, eu acho que é o que eu busco, assim, né? Então, todo mundo fala, que eu pergunto, o que mudou na vida, milhões na conta, é isso e aquilo. É óbvio, né? A gente não fosse, né, hipócrita aqui de falar que não muda a vida e que valida todo o sucesso e que dá um conforto, uma perspectiva completamente diferente do que eu tinha antes. Mas, no fim do dia, acho que esses tempos eu ouvi uma entrevista do Casey Neistat, que é um videomaker maravilhoso, e ele falou uma coisa que pra mim eu pensei muito assim, ele falou, no momento que eu tinha o dinheiro suficiente pra fazer o que eu queria e pagar o aluguel, a partir dali, tudo é lucro. Tudo é lucro, assim, e eu vejo muito isso, assim, a partir do momento que eu consigo viver a vida que eu quero, depois, é óbvio que muda, né, ter muito mais, mas não é, eu acho que não é o sucesso financeiro, assim, sabe? É isso que eu acho que as pessoas pensam muito... Mas eu e a Manu, a gente fala, a gente não faz nada com dinheiro. Nada. A gente segue trabalhando mais, segue igual. Segue dura, Thaís me xinga todo dia. Eu não vou dar detalhes, mas a Manu é uma pessoa, assim, que ela economiza bastante e, às vezes, ela... Assim, eu vou dar um exemplo. Eu servia cafezinho no escritório, de cápsula. Ela falou, para de servir café de cápsula. É muito caro. É muito caro. Você faça o café e você sirva o café coado. Eu falei, mas é uma praticidade pra mim. Assim, tá tudo bem eu pagar a cápsula. E ela falou, não, muito caro. Olha, quando a gente vê aqui quantos cafés são, assim, não precisa, tu vai deixar ali pro momento especial. Então essa é a Manu, pra vocês saberem. Ai, gente, eu sou... Tô menos, melhorei. Tá melhor. Melhorei. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado, que é assim... Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado, mas às vezes esse erro ensina mais do que qualquer MBA. Você falou que você está vivendo o MBA da sua vida. Que erro que aconteceu que no final foi uma bênção? Nossa, todos os dias acontecem erros e que são uma bênção. Todos os dias. Deixa eu tentar lembrar aqui. Tem muito erro. Muitos. Erro todo dia. Assim, eu sempre falo na Simple pra todo mundo, pra todo time. Eu sou a pessoa que mais erro na Simple. Porque eu sou a pessoa que mais toma decisão. Então, a capacidade de você lidar com seus erros é muito importante, assim. E tem uma coisa, acho que muito importante. Quando a gente erra, não tem que ficar se cobrando, porque a gente não tem que colocar um peso ainda maior nas nossas costas. Mas eu acho que tem um ponto que eu falo muito pro meu time, assim, né? De todo mundo vai errar sempre. E, né, a gente tem que delegar e confiar nas pessoas e deixá-las errarem. Mas o que eu falo sempre, assim, gente, vamos errar grande. Porque eu acho que o que me mata, assim, é detalhe do dia a dia. Vou citar aqui a mãe da Isa, que trabalha comigo. A mãe da Isa fala, o diabo mora nos detalhes. E eu fico louca quando vem erros, assim, de atenção, de coisas muito pequenas do dia a dia, assim. Mas, ao mesmo tempo, se for um erro gigantesco, putz, gente, cagada, vai acontecer. Ninguém viu, ninguém olhou por esse ângulo, acontece. Então, eu acho que erros existem todos os dias, mas muitas vezes, eu acho que isso é muito legal, assim, os maiores erros que eu já tive como negócio uniram ainda mais a equipe, uniram ainda mais os sócios. Então, eu acho que são... Porque não são erros de má fé, assim. Mas eu acho que o erro, ele só é validado quando a gente tem propósito e sonhos, assim. Então, quando a gente fala... A Manu tá falando de sucesso, né? Essa coisa de você entrar e ver teu time inteiro engajado, feliz... Cara, isso é muito reconfortante. Ao mesmo tempo, deu um erro, tudo mais, mas a gente sabe que aquelas pessoas estão indo atrás do sonho que você traz e que elas acreditam no mesmo sonho, cara, tá tudo bem, não tem problema. Então, assim, erros... E se não acontecer erros todos os dias, alguma coisa tá errada? Você tá inovando pouco? Você tá tentando pouco? Tem uma frase que é muito boa também do designer da Nike, que até tem um episódio dele do Abstract, que eu acho que eu não lembro se eu citei no outro episódio. Eu vou deixar o link no descritivo do podcast, é no Netflix. Que ele fala uma frase que eu amo, que é o time que mais erra ganha. Porque é o time que tá tentando mais. Porque é muito fácil a pessoa não fazer nada e ela não vai errar. E eu acho que assim é com tudo na vida, né? As pessoas vão e metem o pau porque estão lá, né, só assistindo a arquibancada e não estão errando. Porque daí é fácil, né, ficar botando o dedo julgando o negócio dos outros. Então eu acho que assim, errem muito. A gente vai errar muito ainda, né, Paty? A gente tá aqui, podem resgatar esse vídeo no próximo erro aí, botar... E a gente tem várias coisas pra fazer, então a gente vai errar mesmo. Exato, a gente tem vários sonhos aí pra trabalhar. Exato, então acho que faz parte, né? O erro só deixa... Tava lendo um livro também, não sei se vocês já leram, o Antifrágil. Não, que eu acho que é muito bom, assim. Já fica de dica de livro. Já fica de dica aí, quando vier a pergunta, já tô dando spoiler da dica de livro. Porque ele fala muito da diferença porque resiliência, obviamente, é muito importante. E eu sempre pensei, nossa, eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Que o resiliente vai lá, sofre alguma coisa, volta. Vai lá, sofre alguma coisa, volta. E o antifrágil, ele sofre alguma coisa e ele volta mais forte.
Tá. E eu acho que é disso. muito bom. E eu acho que empreendedor é muito isso. Porque acontece alguma coisa, é uma fênix, assim, ressurge das cinzas e vai e volta com uma força cada vez maior. Sim, isso impulsiona mais. Muito mais, é. Eu falo que o fundo do poço tem que ter mola, entendeu? Exatamente, Você tem que chegar igual a Beyoncé chegou no Super Bowl. Ela pula, para, dá aquela parada e vambora. Então, sejamos antifrágeis. Perfeito, eu amei. E você, que não falou a sua versão de sucesso, eu quero saber, você não escapa hoje. O que é sucesso pra você? Eu acho que tem um estágio do sucesso que eu não atingi ainda, que é o tempo livre. Eu acho que o tempo é o maior Mas você quer? Eu quero. Fala acho que sincera, Paty. Eu quero. Hoje a gente trabalha muito e a gente tá muito acelerada. Então, eu acho que esse ponto do sucesso eu não atingi ainda, porque eu entendo que a hora que você tem tempo pra fazer o que você quiser, hoje a gente tá com tanta coisa acontecendo que não é uma opção você ter tempo. Então, eu acho que tem isso que eu não atingi ainda. E aí, eu tenho todos os outros pontos de sucesso. Eu acho que por isso que eu e a Manu, a gente se dá tão bem. É a felicidade. E eu vou agregar na resposta dela, que é a felicidade no presente. A gente não fica olhando pra trás, nem olhando pro futuro, assim, é a felicidade presente. Hoje, eu tô muito feliz que a gente tá aqui. Sinceramente, com o time, com a gente, pessoas que agregam, que é uma troca de energia e que a gente sabe que vai sair daqui melhor do que a gente chegou. Então, pra mim, isso é sucesso, assim. Não tem muito você criar expectativas gigantescas, porque a gente já sonha todos os dias, já coloca isso no papel, já vira uma meta. Mas é isso, acho que o meu sucesso total, e aí não é uma expectativa não gerenciada, talvez, quando a gente fala, quando o processo acalmar um pouco o tempo, eu acho que ele é um aspecto importante. E eu acho que um ponto que aí foram, acho que, inegociáveis para ambos os lados na negociação, né, Paty, é a liberdade. Que é diferente do tempo livre, né, e é muito importante para quem pensa em empreender e fala, eu quero empreender para trabalhar menos. É o contrário, gente. É empreender para trabalhar muito mais, para não desligar. Para não desligar nunca. Só que as pessoas se confundem muito. Então, por exemplo, ontem eu vi para Trancoso postando que tava chegando com todos vocês, todo mundo, meu Deus, que vida dos sonhos. Sim. A gente tá aqui trabalhando, então, óbvio, a gente vai curtir, é muito especial, mas a gente tá com a cabeça ligada no negócio. Então eu acho que as pessoas confundem, assim. Porém, a liberdade, óbvio, tem, pra mim, né, todo o valor do mundo, assim, porque eu quero poder estar, pelo menos, assim, o escritório é em São Paulo, mas a minha família mora em Porto Alegre, meu agora noivo mora em Porto Alegre, então eu acho que, assim, eu quero estar em Porto Alegre e eu quero poder ir pro meu escritório em São Paulo. Então, ter a liberdade de poder ir e vir e de poder gerenciar seu próprio tempo é muito importante. Mas eu acho que esse exercício fica também como dica que qual é a vida dos teus sonhos? Se você não colocar isso no papel, eu sei qual é a minha vida dos sonhos e entre as coisas todas trazer o time pra viajar, ter esses momentos de trabalho. O meu trabalho, ele tem que ser gostoso. Ele tem um monte de perrengue, um monte de problema, mas meu trabalho é o que me deixa muito feliz todos os dias. Então isso tá lá na minha lista de sonhos que eu gosto e que eu executo. Então, é exatamente isso. Esse projeto de hoje, né? Como aconteceu? Gente, a gente tem um lançamento pra fazer. A gente pode escolher várias pessoas no mercado? Pode. O que a gente quer? A gente quer as amigas. E eu acho muito importante contar aqui que tá rolando nos bastidores. A equipe da Simple Organic tá aqui toda com a gente. Quer dizer, não todo mundo, né? Mas assim, a equipe, grande parte de todo mundo que cuida do marketing tá aqui. E todo mundo o tempo inteiro junto. Toma café junto, vai pra piscina, janta junto. E eu acho importante mostrar que a Simple é uma família. O que eu tô sentindo aqui, pelo menos assim, é a primeira vez que eu tenho um contato com a equipe da Simple sem ser através de você. Eu vejo que vocês são um time mesmo. Então, assim, cada um faz um pouco de uma coisa, todo mundo se ajuda. Você chega no café da manhã, o seu melhor amigo tá aqui ajudando o Nando. Então, é muito importante. E eu percebi que todo mundo já se conhecia. Então, a equipe já conhecia ele, sua filha tá aqui. É um senso de comunidade que não se compra. E a gente não pode vender isso só no produto. Isso não é narrativa, isso não é storytelling, isso tem que ser de verdade. Isso tem que ser de verdade. É impressionante. Eu fiquei muito impressionada com a cultura da Simple Organic, porque eu não imaginava que fosse dessa forma, assim, uma família tão grande, sabe? Mas, Thaís, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Paty, mas não é todo mundo que vive isso. Mas aí entra na minha listinha dos sonhos como executar isso. Como me organizar e fazer isso acontecer. E aí, o time é assim também porque as pessoas acreditam no mesmo propósito. Tem DNA muito parecido, muito semelhante. E entra também a gente conhecer quem tá do nosso lado, o sonho de quem tá, sabe? Então vira uma comunidade.
E eu acho que saber os negociáveis também do time, assim, o que as pessoas valorizam. E tem um ponto, assim, que eu realmente falo pro time, tem pessoas que, obviamente, eu conheço há muito mais tempo, que já estão comigo há muito mais tempo do que outras, mas eu vejo elas como minha família. Sim. E esse tempo eu tava lendo um texto do Carpinejar, que é muito bom, depois a gente até tem que postar, assim, que ele tá falando sobre a família, e ele fala, família é o rascunho. Então a família é onde a gente briga e passa limpo, é onde a gente... Então é um texto muito bonito sobre isso, e eu realmente acredito que o time, ele é isso também. Porque a gente briga, a gente discorda, então eu acho que a gente tem que ter essa união de, obviamente, entender quando um erra, o time inteiro errou junto, e não ficar apontando o dedo, mas foi a área X, a área Y, assim. Então eu trato muito dessa maneira, pelo menos, assim, então a gente errou dentro de casa, eu não quero encontrar culpados, quero encontrar o que aconteceu pra gente não fazer de novo. Exato. E aí pra rua tá tudo assim, é o rascunho, a gente passa limpo dentro de casa, então depois pra fora a gente, vamos lá, sabe? Então eu encaro muito, assim, eu realmente, assim, sou bem feliz, assim, com as pessoas que eu tenho do lado. Isso é muito bom, parabéns pras duas, porque assim, eu tô chocada com a Equipo Simple. Que bom. Equipe, tô falando espanhol. Agora, a pergunta que vocês estavam meio com medo. Qual? Ai, meu Na Deus. mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk e um documentário, pra gente encerrar. Ó, livro eu já falei, então, né? Antifrágil. Me escapei. Malandra. Filme. Eu não lembro qual foi o filme que eu citei no outro podcast, eu não lembro. Acho que não foi esse. Acho que foi Titanic, tô brincando. Não foi, não, não, gente. Naufragou o negócio. Tô zoando ela. Eu adoro The Founder, do McDonald's. Acho que é. Eu acho muito bom, porque eu acho que ele é interessante pra mostrar também o quanto vale uma ideia, mas o quanto vale a execução da ideia. Perfeito. Né? E eu acho que, obviamente, ele é bem polêmico, porque tem ambos os lados, e ver o que aconteceu de um lado. É bem polêmico, mas eu acho que, assim, cada visão, né? Cada pessoa tem a sua versão, ali a sua verdade, mas eu acho que ali é o fato, e aí cada um pode entender o que aconteceu. Será que teria dado certo sem ele? Será que não? Então, eu acho que é um filme bem... Que ele causa bastante reflexão, assim. E você, Paty? Eu tenho 2 dicas que... Primeiro, eu sou apaixonada por histórias de fundadores, empreendedores. Então, é uma parte bem prática. Vocês podem, sei lá, no canal do YouTube da Endeavor, que você vai achar a história de todo tipo de fundador. E eu acho que a gente sempre aprende ouvindo os outros, e naquele momento que a pessoa tá no fundo do poço, então é muito agregador, assim. Acho que o canal deles do YouTube, ele é muito bom. E tem uma série que eu amo, não sei se vocês já viram, a história do WeWork, que é muito boa. Maravilhosa. Anne Hathaway, rainha, como sempre. Maravilhosa. E aí tá no Apple TV, eu acho que todo mundo tem que assistir. Porque a da Uber também. Muito maravilhosa. Eu nunca vi da Uber. Maravilhosa. Também vem no mesmo estilo. Então, eu acho que a história das empresas, das marcas, dos fundadores, eu acho que quem tá ouvindo, todo mundo vai gostar, e por esse caminho de aprendizado. Tem uma série no Netflix que chama Playbook, que é só sobre os técnicos. É muito legal. É esporte, mas aí tu aprende muito, porque fala muito sobre os técnicos. Então tem o técnico da seleção, no início acho que ele era a seleção portuguesa, ele vai trocando. É muito legal, e tu aprende muito, assim, sobre liderança, sobre gestão. Então eu gosto muito de fugir do óbvio também, de ouvir histórias, mas não necessariamente sobre um negócio como o meu, assim, né? Não, Tipo, exatamente. Né? Vamos o livro, sobre que eu não vou outras lembrar coisas. o nome agora, mas é a história do Starbucks. É maravilhoso. É muito eu deixo o link. Onward, eu acho. Não lembro o nome, muito mas bom, ele é muito, muito maravilhoso. Tá. Exatamente, porque você olha, assim, ele é completamente disruptivo, como tudo aconteceu, então... A gente chega ao fim da nossa carona. Ai, eu nem acredito. Eu quero agradecer muito vocês, porque eu sonhava em fazer um episódio sobre aquisição de marcas, porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, não sabe por onde começar, e a gente conseguiu dar uma estruturada legal na história, mostrar para as pessoas o caminho e mostrando a realidade. Porque eu acho que esse é o mais importante. No começo, eu falei pra vocês, sejam o mais sinceras possíveis, porque é isso que conecta com o caroneiro. Sim. Então, assim, o caroneiro aqui gosta de realidade. E vocês foram 100% transparentes. Eu queria muito agradecer. Eu tô tão feliz de estar aqui. E o meu primeiro videocast com vocês, com duas amigas, né? E Thaís, eu acho que, assim, obviamente a gente que agradece. É muito especial poder compartilhar um pouco mais da história. E eu diria pra todo mundo que pensa em vender um negócio, e que eu acho que isso é uma curiosidade, assim, que eu fiz muito.
eu fui atrás falar com muita gente que já tinha passado pelo mesmo processo. Você também, Paty? Nossa. E as pessoas, elas te respondem, porque elas já passaram por aquele processo. Então, até citar uma pessoa que tu tem que chamar pro podcast, a Andiara, que eu já te falei dela, que foi vice-presidente da RBS. Ela já Achei teve um que negócio... você ia falar pra eu chamar seu boy. Não, também. Não pode chamar. Queremos você aqui. Ela vendeu um negócio gigante também, depois foi vice-presidente da RBS. E foi uma pessoa que ela foi muito generosa comigo. E toda vez que eu preciso de algum conselho, eu troco com ela também. Então, assim, procurem as pessoas, procurem a mim, procurem a Paty, porque quem já passou por isso vai saber entender dores que muitas vezes as pessoas que estão na volta não sabem. E a gente se surpreende muito achando que as pessoas não vão responder e elas respondem. Então, eu diria que assim, vá atrás. Assim, Manu, eu acho que tem um ponto que tenham voz. Sim. Não tenham medo de falar o que vocês querem, que vocês têm medo, que vocês sonham no momento da negociação. A gente não falou disso. Às vezes as pessoas ficam, meu Deus, se eu fizer ou falar, eu posso perder essa chance. Total. Ou esse investimento. Você tem que ter voz, você tem que falar. Aquele é o momento, assim. E sim, eu também fui atrás de muita gente no mercado, muito. Eu ouvi muita, assim, de todos os lados. Falei com muitos advogados que negociaram e falaram assim, fulano deu errado por isso, isso e isso. Eu fui muito aonde tinha erro que eu não queria cometer. Então eu fui ouvir as pessoas. E eu queria te agradecer, Paty, por ter montado essa viagem maravilhosa pra gente. Acreditado no De Carona na Carreira. Eu acho que eu fui a primeira pessoa com quem você falou, né? Você falou, quero De Carona na Carreira lá. E eu falei, perfeito, vamos fazer. E eu fico muito feliz, muito obrigada. Eu tô grata de você estar aqui. Primeiro videocast que a gente e eu quero te falar, eu já fiz muito podcast e o que mais dá retorno é o teu até hoje. Que as pessoas vêm. Os caroneiros são muito leais. São muito fiéis. Eu fico muito impressionada com a tua audiência. É muito legal. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão de José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Que apresentadora! Meu Deus! Obrigada.